Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais correções do assunto de hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos, alcadienos, alcadiínos, ok? Então, a questão diz assim: uma mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe o combustível denominado gasolina. Estudos revelam que quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a performance da gasolina e o rendimento do motor. Observe as estruturas dos hidrocarbonetos a seguir, dê a nomenclatura dessas cadeias. Então, nós temos aqui a cadeia 1, A2, A3 e A4. Todos esses compostos que nós temos aqui nessas cadeias são hidrocarbonetos que fazem parte da gasolina. Então, a primeira cadeia, se nós observarmos, ela está de uma forma condensada, ok? Então, aqui eu tenho uma forma geométrica, né? Em cada encontro desse eu tenho um carbono, ok? Um carbono. Se eu tenho um carbono, eu vou ter hidrogênio também. Mas nesse caso, como é só para dar a nomenclatura, nós não vamos precisar indicar a quantidade de hidrogênio. Se fôssemos dar a fórmula molecular, iríamos precisar colocar a quantidade de hidrogênio, ok? Vamos lá. Então, como é que essa cadeia ela pode ser dada à sua cadeia principal? A sua cadeia principal ela vai ser fechada, então é formada por esses 4 carbonos aqui do centro, e esses carbonos que ficam ao redor serão ramificações, certo? Esses aqui vão ser ramificações. Vamos numerar essa cadeia. Nós vamos observar que a quantidade de ramificação está igual tanto desse carbono quanto desse carbono. Por esse motivo, sempre contando em sentido horizontal, em sentido horário, certo? Então, sentido horário é aquele que vai do relógio. Relógio, a gente conta as horas assim, as horas, os minutos, os segundos assim. Então, a contagem vai começar ou daqui de cima ou daqui de baixo. Não pode começar daqui porque tem que começar onde está a ramificação, ok? Então, vamos começar daqui, carbono 1, carbono 2, 3 e 4, certo? O que é que a gente observa? Duas ramificações no carbono 1 e 2 ramificações no carbono 3. Lembrando que essas ramificações tem o prefixo met, porque é um carbono só que tem cada ramificação. Quando eu vou ver essa ramificação, eu percebo que eu tenho uma aqui e uma aqui. Não é porque eu tenho duas ramificações que eu vou dizer que isso é um etil, não. Porque eu tenho uma e separada eu tenho outra. Etil seria se elas estivessem juntas aqui, por exemplo, ó, certo? Aí seria etil. Como elas estão separadas, vão ser metil e metil, ok? Então, a primeira coisa que eu faço é indicar a localização da minha ramificação. Então, eu tenho uma ramificação, duas ramificações no carbono 1, então vai ser 1,1, eu tenho duas ramificações no carbono 3, 3,3. Aí, quantas ramificações no total eu tenho? Eu tenho 4 ramificações. Então, o prefixo vai ficar tetra. Aqui são metil. Então, tetra, metil. Tetra porque são 4 ramificações, tá certo, gente? Se fossem 2, seria di. Se fossem 3, seria tri. Então, tetrametil. E agora o nome dessa cadeia. Como é uma cadeia fechada, nós vamos começar com a palavra ciclo. Toda vez que for uma cadeia fechada, nós iniciamos com ciclo. Ciclo o quê? Temos 4 carbonos na cadeia principal
e é um alcano, só tem ligação simples. Então, é ciclo é bute de 4 carbonos, no caso porque é um alcano, e porque é um hidrocarboneto, certo? Demos o nome da primeira cadeia. Vamos para a segunda cadeia. Se vocês observarem, essa cadeia ela é aberta, né? Porque ela não forma um ciclo aqui. Se aqui a gente tivesse uma ligação, formaria um ciclo, mas não é. Vamos ver, nós temos carbono aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Vamos ver como é que se forma uma maior quantidade de carbonos para a gente poder indicar, no caso, a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal se inicia a partir da localização mais próxima da ramificação. Então, se eu observar, aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos. Se eu observar, aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos de diferença para a ramificação partindo da extremidade. Então, nesse caso, como a diferença é a mesma, nós vamos observar que tanto faz eu começar a contar, a numerar daqui desse carbono ou numerar desse carbono que vai dar no mesmo. A cadeia principal será essa daqui, certo? Essa será a cadeia principal. E as ramificações vão ser essas duas aqui. Observando que essas ramificações, elas têm somente um carbono cada. Então, vai ser metil o nome da ramificação. Vamos agora numerar, certo? Numerar a cadeia principal. Então, aqui eu vou começar carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 carbonos na cadeia principal. Então, dá para a gente perceber que vai ser X, o nome da cadeia principal. Mas antes de construir o nome da cadeia principal, eu tenho que indicar as ramificações. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 3, vai ser 3, vírgula. E tenho uma ramificação no carbono 4, 3,4. Como as ramificações são iguais, elas ficam uma depois da outra, certo? Separadas por vírgula. 3,4, elas são iguais, então tem um carbono só em cada ramificação, prefixo met, como é ramificação, terminação -io, 3,4 dimetil. No total, eu tenho uma cadeia principal com 6 carbonos, então eu vou ter X, que é de 6, como é formada somente por ligação simples, AN é um alcano, e como é o hidrocarboneto, O, hexano, 3,4 dimetilhexano. Vamos para cadeia 3. Cadeia 3 vai ter carbono aqui, ó, esses carboninhos que estão escondidos. E nós vamos observar agora a contagem da cadeia principal. Se você prestar atenção, você vai ver que a cadeia principal, ó, ela vai vir assim, ó, certo? Ou vem assim e vem para cá. Nós temos aqui, no caso, uma cadeia aberta e saturada, porque só tem ligação simples, homogênea, porque não tem heteroátomo, e ela é uma cadeia ramificada, porque vai ter uma ramificação, que pode ser essa, caso eu venha para cá, e pode ser essa, caso eu venha para cá. Então, observem. Onde é que vai estar a ramificação? Ela vai estar nesse carbono, certo? Então, se ela está nesse carbono, obrigatoriamente eu vou ter que começar a contagem por esse lado. Ou por aqui, ou por aqui. Porque o carbono que vai estar iniciando a ramificação vai ser esse, e próximo da extremidade. Então, eu vou colocar a minha cadeia principal começando daqui. Faço isso aqui, venho e venho para cá. Ó, cadeia principal. Isso aqui será a minha ramificação, observando que eu tenho somente um carbono. Então, essa ramificação vai ser do tipo metil.
Vamos agora numerar os carbonos. Comecei daqui, então vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Vamos dar nome agora a essa ramificação. Então, nós temos no carbono 2, ramificação não, a cadeia, né, a cadeia carbônica. Nós temos no carbono 2 uma ramificação. Então, vamos indicar onde é que ela está. 2, que é o lugar em que está essa ramificação. Mete, porque a ramificação tem um carbono só. Io, porque é uma ramificação. No total, nós temos 6 carbonos. Vai ser o quê? X. É um alcano, porque só tem ligação simples. E é um hidrocarboneto. 2-metil-hexano. Tá dado o nome da cadeia, ok? Vamos agora para a cadeia 4. Nessa cadeia 4 também existem os carbonos que estão condensados. Então, aqui eu tenho carbono, né? Em todos esses pontinhos, esses encontros, eu tenho carbono. O que é que eu vou observar? Vou montar agora a minha cadeia principal. Qual vai ser minha cadeia principal? Se nós observarmos, podemos fazer, né, a ramificação, pode ser essa aqui. Então, vamos começar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se a gente começar daqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal é aquela que tiver a maior quantidade de carbonos. Como a ramificação está aqui, mais próxima dessa extremidade, a numeração vai partir desse carbono. Então, aqui está a minha cadeia principal. E aqui está a minha ramificação. Vou numerar agora com os carbonos, né, a cadeia de cada carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver. No carbono 3, nós temos a ramificação. A ramificação é do tipo metil, então vai ficar 3-metil. No total, nós temos 6 carbonos, então 3-metil, X, porque são 6, porque é um alcano, só tem ligação simples, e O, porque é um hidrocarboneto. 3-metil-hexano. Respondemos a questão 8. Vamos para a questão 9. Classifique as cadeias carbônicas abaixo e dê suas fórmulas moleculares. Então, qual é a classificação que nós iremos usar? Primeiro, essa cadeia vai ser aberta, fechada, aromática ou mista. É uma primeira classificação. Segunda classificação, nós iremos dizer se ela vai ser homogênea ou heterogênea. Terceira classificação, se ela é saturada ou insaturada. E quarta classificação, se ela é normal ou ramificada, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Depois que fizermos isso, vamos indicar a sua fórmula molecular. Então, essa primeira aqui, a gente vai observar que ela tem essa estrutura, ó. Isso aqui, no seu centro. Isso aqui é chamado de anel aromático. Anel aromático lembra a cadeia o quê? Aromática. Lembrando que a cadeia aromática pode vir dessa forma aqui ou pode vir dessa forma que eu vou desenhar para vocês aqui agora, ó. Nós não podemos confundir, temos que lembrar.
A cadeia aromática pode vir com anel aromático. Se ela não vier com anel aromático, ela vai vir com 3 ligações duplas intercaladas. Eu posso ter essa desse jeito aqui, eu posso ter aqui uma, pular outra. Na prática, o que é que vai acontecer com essas duplas ligações? Uma vai empurrando a outra, certo? De forma que elas fiquem intercaladas. O que é que a gente deve prestar atenção? Quando a cadeia aromática vier dessa forma aqui, gente, nós iremos observar que ela tem 3 ligações duplas. Então, na hora de dar a fórmula molecular, nós temos que prestar atenção e indicar essas duplas ligações, essas insaturações, ok? Vamos lá, vamos classificá-la. Então, já sabemos que ela é aromática. Segundo ponto, ela vai ser homogênea ou heterogênea? Se ela é aromática e eu não tenho aqui heteroátomo, né? Eu não tenho outro elemento que não seja carbono e hidrogênio, ela vai ser homogênea. Aromática, homogênea. Continuando, ela vai ser saturada ou insaturada? Aí é onde vem a casquinha de banana. Porque muitas vezes, se ela vem dessa maneira, eu não enxergo que ela tem insaturação. E o que é a insaturação? Essa dupla ligação aqui é a insaturação, certo? Então, tem que prestar atenção, quando ela vier com anel aromático, ela vai ser insaturada. Então, vamos lá. Insaturada. Ela vai ser normal ramificada. Ó, ela forma um ciclozinho. Ela não tem estruturas que partam desse ciclo, que partam dessa cadeia principal. Então, ela vai ser normal. A fórmula molecular dessa cadeia vai ser qual? Então, eu vou desenhar aqui de lado. Vamos colocar aqui. Não vou colocar aqui não, porque senão vai bater com o outro lá. Pode ser aqui, aqui e aqui. O que é que eu vou observar? Vou ter uma quantidade de carbonos, que vai ser um aromático, né, que é o benzeno, é o mais simples, que é um só desse, ele tem 6 carbonos, certo? Então, eu vou ter 6 carbonos. Nesse caso aqui, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como elas estão ligadas, esses 2 carbonos vão ser contados para as duas. 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 carbonos. Vamos ver agora a quantidade de hidrogênio. Então, vai ser, ó, aqui eu vou fazer nessa porque fica melhor, né? Então, eu tenho aqui 2 ligações, com 1 aqui faz 3. Então, CH no caso, 1, porque eu tenho aqui, que são 2, aqui mais 1, 3, e falta um hidrogênio para completar 4. Venho para esse carbono aqui, ó, uma ligação, 2, 3, falta um hidrogênio para completar 4. Venho para essa, 1, 2, 3, só um H para completar 4. Venho para esse carbono aqui do centro, ó, 1, 2, 3, 4. Então, não coloco nada. Venho para cá, esse carbono aqui. Uma ligação, que tem um carbono, uma ligação, 2, 3. Falta 1 para 4. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, quantos hidrogênios eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hidrogênios, ok? Vamos para a letra B, que é essa aqui. Nós já observamos que temos 2 duplas ligações.
Então, trata-se de um alceno, como essa aqui também se tratava de um alceno, só que ela é uma cadeia aberta, porque ela tem extremidades, certo? Ela é aberta, ela vai ser uma cadeia homogênea, porque entre os carbonos nós não temos heteroátomos. Ela vai ser insaturada, porque tem duas duplas ligações, então ela é insaturada. Lembrando que essa insaturação só vai ser correta se houver a dupla ligação entre carbonos. Então, se fosse uma dupla ligação aqui, ó, entre um carbono e um hidrogênio, ela seria saturada. Para ser insaturada, a dupla ou tripla ligação tem que estar entre carbonos. Insaturada, e ela vai ser, no caso, uma cadeia normal. Por quê? Porque eu tenho aqui a minha cadeia principal e eu não tenho ramificações partindo dessa cadeia principal. Vamos dar sua fórmula molecular. 1, 2, 3, 4 carbonos. C4H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C4H6, ok? Vamos para a letra C. Na letra C nós temos um alcano, porque só temos ligação simples. E aí a gente vai ver que é uma cadeia fechada. Ó, o círculo se fecha, ela vai ser fechada e vai ser ramificada. Essas duas ramificações. Então, vamos para a sua classificação. Ela é fechada, ela é homogênea, porque não tem heteroátomo, ela é saturada, porque não tem dupla nem tripla ligação entre os carbonos, e ela é ramificada, porque tem essas duas ramificações aqui que partem da cadeia principal. Fórmula molecular C, 1, 2, 3, 4, 5. C5H, 6, 7, 8, 9, 10. H10, ok? Letra D. Ó, engraçado aqui, viu, gente? Uma casquinha de banana. Essa dupla ligação, ela não vai fazer com que essa cadeia seja insaturada. Por quê? Porque essa dupla ligação não está entre os carbonos, está entre um carbono e um oxigênio. Então, ela vai ser uma cadeia aberta. Ela vai ser uma cadeia homogênea, porque entre os carbonos nós não temos heteroátomo, então nós temos que ficar ligados nisso. Pareceu um elemento diferente de carbono e hidrogênio, mas ele não está entre os carbonos, então ele não é um heteroátomo. Nesse caso aqui, esse oxigênio não é um heteroátomo, então a cadeia ela vai ser homogênea, ok? Continuando, saturada ou insaturada? Ela vai ser saturada. Alguém pode dizer, professora, mas aqui tem a dupla. Só que essa dupla não está entre carbonos. Ela só seria uma cadeia insaturada se essa dupla estivesse entre carbonos. E por último, ela é normal ramificada. Vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos a nossa cadeia principal. Então, ela não é ramificada, ela é uma cadeia normal, certo? Vamos para a sua fórmula molecular. Quais são os elementos que nós temos aí nessa cadeia? Nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H, 5, 7, 9 e 12. E oxigênio, 1. Foi dada aí a fórmula molecular. Vamos para cá. Temos aqui uma cadeia aberta, porque ela não tem ciclo, ela não é geométrica, então ela é uma cadeia aberta. É uma cadeia homogênea, porque esse O aqui não está entre carbonos, então ele não é um heteroátomo, ela é homogênea.
ela vai ser uma cadeia saturada, porque essa dupla ligação não está entre carbonos, e ela vai ser uma cadeia, no caso, ó, se eu fizer isso aqui, 4 carbonos, mas eu tenho 2 ramificações. Então, ela é uma cadeia ramificada. Certo? Vamos continuar. Ó, fórmula molecular. C, H e O. C quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H, 9, né? Contando esses, 12. E O só tem 1. Fórmula molecular. Olha ele aqui, o famoso benzeno. O benzeno é a cadeia principal aromática, certo? Lembrando que o benzeno, isso aqui, na verdade, é isso aqui. Aí você pode encontrar outra imagem dessa e essa dupla tá aqui e a outra tá aqui. Não interfere, ele continua sendo um benzeno, tá certo? Vamos classificar. Vai ser uma cadeia aromática. Vai ser uma cadeia homogênea, porque aqui eu só tenho carbono e hidrogênio, então ela é homogênea. Vai ser uma cadeia insaturada, porque tem essa dupla ligação aqui, então ela é insaturada. E é uma cadeia normal, porque não tem ramificação, certo? Fórmula molecular C e H, mas vamos ver aqui quantos H nós vamos ter por conta dessa insaturação. Então, uma ligação, 2, 3, falta 1. Vocês observarem, todos vão precisar de um hidrogênio. Então, vai ser C6, H, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Demos aí a fórmula molecular. Espero que vocês tenham entendido.